Muito bem, estamos todos felizes. O Sport eliminou o Santa Cruz na semifinal do campeonato, venceu o jogo da ida por 2-0, venceu o jogo da volta por 1-0. O agregado foi Sport 3, Santa Cruz 0. Perfeita, tudo isso é muito bom, é perfeito, tudo isso é muito bom, magnífico, mas gente, eu fiquei muito preocupado. Aliás, eu estou muito preocupado. Eu cheguei a comentar isso com alguns amigos meus, comentei isso com o Wellington Araújo no WhatsApp, comentei isso com o Selmo Camargo, comentei isso com o Luiz Heitor, conversando no Zap, né? Comentei um pouco com a galera, porque realmente o resultado de ontem me deixou muito preocupado. Não pelo Sport ter ganho, o Sport venceu, eu deveria estar aqui feliz e estou feliz. Eliminamos o Santa Cruz, vamos para a final do campeonato. Vamos esperar hoje o jogo da volta entre Retrô e Maguari para ver quem decide o título com o Sport. Realmente estou feliz em relação a isso. Porém, gente, algo me deixou extremamente preocupado, porque isso não pode voltar a acontecer, tá? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu quero só corrigir aqui uma informação que eu passei num dos vídeos aí anteriores, que foi o seguinte: eu falei que se o Sport decidiria o campeonato pernambucano na Ilha do Retiro contra Retrô Maguari, né? Eu me equivoquei, viu, gente? Realmente o Sport decide na Ilha do Retiro se o Retrô passar para a final. Se o Retrô passar para a final, o primeiro jogo é na Arena de Pernambuco e o segundo será na Ilha do Retiro. Mas se o Maguari passar para a final, o primeiro jogo é na Ilha do Retiro e o segundo seria na casa do Maguari, tá? E aí eu não sei onde o Maguari jogaria. Se jogaria no Arruda, nos Aflitos, se jogaria na Arena de Pernambuco, se jogaria num campo do interior, não sei, ok? Mas muito possivelmente deve dar Retrô, porque o Retrô venceu o primeiro jogo por 2-1. E assim, deve dar Retrô, né, gente, na final, tá? Então, talvez a final seja Sport e Retrô, e aí o Sport decide na Ilha do Retiro. Mas se der Maguari, o jogo da volta, o mando de campo é do Maguari, porque o Maguari fez uma melhor primeira parte do campeonato do que o Sport. Lembrando que Santa Cruz classificou em primeiro, Maguari em segundo, então esses times foram direto para a semifinal do campeonato. E aí, Sport, Náutico, Retrô e Decisão tiveram que jogar as quartas de final do campeonato para depois ir para a semifinal e agora chegar na final, tá? Muito bem. Eu me equivoquei, né, gente? Eu tenho que admitir, eu me equivoquei, passei a informação errada, é a emoção, né? Bom, olha só. Ontem o Sport venceu o Santa Cruz por 1-0 no estádio do Arruda. Tinha um pouco mais de 30 mil torcedores do Santa tentando empurrar o time do Santa a uma vitória histórica em cima do Sport. Lembrando que o Sport ontem jogava por vários resultados, né? O Sport podia vencer por uma vitória simples, como foi ontem, 1-0, daria a passagem para a final ao Sport. Com o empate, o Sport também se beneficiaria e iria para a final. O Sport poderia até perder por 1-0, ou seja, perder por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, que o Sport seguiria para a final também. E o Sport ainda podia perder por 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, que o Sport ainda iria para uma disputa de pênaltis para saber quem iria para a final. Então eram 4 resultados que era praticamente impossível Santa Cruz tirar o Sport da final do campeonato este ano, gente. Já que o Sport venceu o primeiro jogo por 2-0. E ó, eu vou ser sincero, eu gostei mais do primeiro jogo. O primeiro jogo na Ilha do Retiro, que o Sport venceu por 2-0, eu achei que o Sport jogou melhor que ontem. Eu achei que o Santa Cruz jogou melhor que ontem também. Apesar do Santa Cruz ter perdido os 2 jogos. Ontem, o que me deixou preocupado não foi que o Sport jogou mal. O Sport jogou bem. O Sport até jogou com muita facilidade. O Sport teve chance de fazer uma goleada histórica no Santa. Se hoje eu estivesse fazendo um vídeo aqui falando que o jogo ontem foi 4-0, 5-0, 6-0, não teria sido nada de anormal de acordo com como foi construído o jogo. O Sport com 30 segundos de jogo bateu o centro, o Sport já foi para o ataque e quase o Sport faz o gol, gente. Carlos Alberto ganhou a bola quase na bandeirinha do escanteio por ali, entrou pela linha, né, da saída de bola. O goleiro Rock Kennedy meio que fechou o ângulo, não dava para o Carlos Alberto fazer muita coisa, e ele tocou para trás. E aí o Sport não aproveitou essa oportunidade. Ali já era 1-0. Esse foi o primeiro grande lance perdido do Sport aos 30 segundos. Não foram 30 minutos. Foram 30 segundos do primeiro tempo.
Depois teve uma bola ali que o Gonçalo Paciência chutou e o jogador do Santa tirou em cima da linha. Teve outra bola que o Gonçalo Paciência, no segundo tempo, ele abarra sozinha e ele falhou o chute, porque Roquene saiu no gol, a bola escapou, sobrou pro Paciência, bateu no Paciência e foi-se embora. Ele perdeu esse gol, gente. O Gonçalo Paciência perdeu 2 gols incríveis ontem, incríveis, ok? Depois teve esse gol aí do Carlos Alberto, logo no comecinho, já são 3. Teve um lance que o Sérgio Oliveira chutou, mas chutou fraco. Teve outro lance que o Pablo chutou na trave, o Pablo poderia ter feito aquele gol. Teve também 2 lances do Lênio Lobato, que chutou 2 cafofas. Aqueles dois lances do Lênio Lobato, era pro Lobato ter guardado pelo menos um, gente. Então, 4-0 ontem não teria sido nada da normal, porque o Sport teve, assim, por baixo, entre 10 a 12 lances de gol ontem. Claro que quando a gente fala assim, o time teve 10 chances incríveis de gol, não quer dizer que ele vai marcar os 10 gols, vai perder também. Mas desses 10 lances, poderia ter guardado 3, 4, além do gol que fez. O Santa Cruz também fez um gol, para ser honesto, tá? Os caras bateram uma falta jogando a bola na área, mas o jogador do Santa nitidamente estava em impedimento. Foi impedimento, não tenho o que contestar, não é? A impressão que eu tive é que o Sport entrou no jogo sem querer forçar. O Sport entrou para não forçar uma dividida dura, para não forçar brigas dentro de campo, para não enervar também muito os ânimos dos jogadores do Santa Cruz, porque isso não interessava ao Sport. O Sport tem um jogo agora contra o Vitória no meio de semana e ainda vai jogar a final. É que não foi uma final, foi uma semifinal, gente. Então talvez algum jogador do Sport não queria ficar de fora das finais do campeonato. Porra, todo mundo quer jogar a final. Mesmo que a final não seja com Santa Cruz ou com o Náutico, seja com o Retrô ou Maguari, o jogador ele quer jogar a final, ele quer estar no campo jogando a final, ele quer marcar um gol da final, ele quer marcar um gol do título. Então tudo isso deve ter pesado para o Sport ontem ter jogado com o freio de mão puxado. O Sport já estava na final, gente. Santa Cruz, o elenco do Santa Cruz, limitado como não teria condições de ganhar do Sport ontem. Não teria, gente, desculpa. Só um tsunami. O estádio do Arruda tinha que entrar uma onda de água dentro do estádio e alagar o estádio do Arruda inteiro. Não ia ter condições, isso não ia acontecer. O Santa Cruz não tem time. E outra, ontem nós vimos que realmente o Santa Cruz não tem time para vencer o Sport, gente. Se esse time do Sport jogar com esse time aí do Santa Cruz, 10 jogos seguidos, talvez empate uns 2. Talvez uns 2 seja um empate. Mas o Sport vai ganhar 8, pô. O Santa Cruz não tem time para ganhar do Sport. Linésio, mas o Santa Cruz ganhou do Sport na primeira fase. O jogo foi no Arruda, foi 1-0, o Santa Cruz ganhou. Mas não tinha Sérgio Oliveira, não tinha Cristian Rivera, não tinha Lucas Lima, não tinha João Silva na zaga, não tinha quase ninguém, gente. Quase ninguém. O Pablo, não tinha o Pablo. Não tinha ninguém, porra. Porque o time do Sport ainda estava se montando. A gente jogou com o Fabrício, para você ter uma ideia, o meio campo nosso, se não me engano, tá? Foi Fabrício Domingues, Johan e Zé Lucas. Ontem foi Lucas Lima, Cristian Rivera e Sérgio Oliveira, porra. Vê a diferença? Eu não tô aqui querendo dizer que Zé Lucas não joga, não. Zé Lucas joga, inclusive tá na seleção nesse momento. O Fabrício também, ótimo jogador, fez o gol ontem, o Fabrício. O Johan também completa bem o meio de campo. Mas veja a diferença, né? Sem falar também que ontem, por exemplo, não tivemos Rodrigo Atencio, não tivemos Barleta, não tivemos Tite Ortiz, estão machucados esses 3 jogadores. Então o Sport vem jogando aí com uma série de desfalques. Só que o time do Sport agora é muito mais qualificado que o time do Santa Cruz. Não tem condições. Para quem viu aí o pós-jogo dos diversos canais do Santa Cruz, os caras reconheceram o fracasso, pô. Então me preocupa realmente a quantidade de gols perdidos que o Sport teve ontem. Me preocupa muito, porque entre dia 29 e dia 30 deste mês, nós vamos enfrentar o São Paulo no Morumbi. Será o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Sport não pode ter tantas chances de gols e não desperdiçar, gente. Eu espero que realmente ontem o Sport tenha desperdiçado tantas chances de gols por não levar o jogo muito a sério, jogar com o freio de mão puxado e jogar com medo de ter um machucado, uma contusão, um medo de briga, coisa desse tipo, já que o Sport estava praticamente com a eliminatória na mão. Eu espero que seja assim, porque o Sport não pode ter 10, 12 chances claras de gol e não marcar gol, pô. Isso é realmente algo impossível, porque se fosse ontem um São Paulo da vida, um Palmeiras, um Flamengo, a gente tinha tomado os 4 gols, gente, porque esses caras não vão falhar como a gente falha, não. Ou pelo menos como falhamos ontem.
Então isso realmente me deixou muito preocupado e foi tema meu de debate com alguns amigos, como eu já falei aqui, entende? Então realmente o Sport se liga, porra. O Sport teve 8, 9, 10, 12 chances claras de gol e converteu apenas um, gente. Isso não pode ser, tá? Não. Se o Sport tivesse feito 2, 3 gols em impedimento, beleza, meteu a bola dentro do gol, foi impedimento. Mas não, gente. Foi o goleiro defendendo, bola na trave. Isso não pode acontecer. O Fabrício Domingues também deu uma cabeçada que raspou a barra. Isso não pode acontecer, gente. Não pode acontecer. Principalmente em um jogo que o Kaique França praticamente não tocou na bola. Quer dizer, ele tocou porque recuavam a bola para ele. Porque o Kaique França não fez nenhuma grande defesa. No primeiro jogo ele fez. No primeiro jogo ele ainda fez 2 grandes defesas, o Kaique França. Ontem não, gente. Então não pode ser. Não pode ser um jogo de ataque contra defesa e o Sport perder tantos gols. Até porque no final do campeonato conta número de vitórias, conta saldo de gols. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, né? O segundo critério é o saldo de gols, gente. Então o Sport pode não ser campeão brasileiro, por exemplo, porque vai ter um saldo de gols menor do que outro clube. Imagina o Sport mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias e perde o campeonato brasileiro por causa do saldo de gols. Não pode ser, gente. Então o Sport tem que ser matador. A bola tem que entrar. Vai ser assim em todos os jogos? Talvez não. Mas o Sport precisa corrigir isso. Eu espero que o Pepa corrija isso e que ontem tinha sido uma exceção, porque o Sport não quis forçar o jogo, já que estava com a eliminatória na mão, tá? Eu realmente espero que seja isso, ok? Realmente, eu fui dormir preocupado, velho. De verdade. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.